Graça e paz, meu nome é Esther Wilson. Eu queria trazer um texto para que nós meditássemos aqui na Palavra de Deus. Um texto que tem falado muito forte no meu coração. Eu achei que seria bom que nós compartilhássemos esse texto. Ele está em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja na terra. Eu estava numa situação aqui em casa e eu fiquei pensando muito nesse texto, achei esse texto muito forte, falei, caramba, é sobre governo, é um texto sobre governo. É um texto que eu já trouxe nas reuniões online, com o pessoal que eu me reúno, mas eu achei, ele falou muito forte no meu coração, sobre governar. Quando Deus criou a terra, quando Deus fez todo o plano dele, ele tinha como intenção que nós governássemos a terra. Por isso ele falou para dominar, para sujeitar. E aí, no texto, nos textos a seguir, mais à frente, a gente vê que isso não acontece. O homem não guarda o jardim, como foi a orientação divina, e por isso ele perde aquele tempo ali com Deus, perde a comunhão, porque o que o homem definitivamente perdeu na queda foi a comunhão com Deus. A comunhão que ele tinha com Deus se perdeu. E nesse texto, eu fiquei muito impactada com o fato de que Deus ele nos chama para um reinado, esse governo é muito importante e ele deixa claro isso. E aí eu cito Gálatas 5, 23, eu quero dizer aqui um plano de governo. O plano de governo de Deus. Quando ele criou e nos criou para governar, Adão perdeu isso, com isso nós perdemos junto com Adão, ele determinou um plano para que você voltasse ao governo, para que eu e você voltássemos ao governo. E esse plano diz, Gálatas 5, 23, que diz sobre domínio próprio. Ali tem os frutos do Espírito e entre eles existe ali domínio próprio. O primeiro governo que você deve exercer é sobre você, sobre a sua capacidade, do que você pensa, do que você faz. Um homem sujeito aos seus desejos é escravo deles. E o que nós temos mais vivido é um tempo em que as pessoas são escravos do que elas querem. Elas querem beber, sair, se divertir e elas perdem o controle sobre isso. A um ponto que isso não é mais uma diversão, é uma distração, é um meio de se perder daquilo que é o propósito de Deus. Nós somos chamados para um propósito, nós fomos chamados para governar e estamos sempre deixando que isso fuja de nós. Foi uma coisa que Deus colocou muito claro no meu coração. Vira e mexe, você não domina mais a sua casa, outra coisa domina. Outra coisa governa, outras coisas começam a governar o seu pensamento, as suas atitudes. Por isso, você deve começar pelo domínio próprio, porque sua primeira atitude é deixar que você se perca disso. Você perde o domínio sobre a sua mente, você perde o domínio sobre o que você faz, você perde o domínio sobre as suas coisas. Então, um dos primeiros governos a serem voltados é de você mesmo. Governe-se, domine-se. O texto em Provérbios 16, 32, na parte B do versículo, diz que é mais fácil dominar uma cidade do que o seu próprio espírito. Preste atenção nisso. É mais fácil dominar coisas externas. É mais fácil dominar coisas que estão fora do que nos dominarmos. Isso é um exercício. Isso é um exercício que você vai ter que fazer, você vai ter que praticar, sujeitando o seu pensamento, sua atitude e todas as coisas ao Senhor. E aí você vai passar a governar a sua casa. O texto em Provérbios 24, 3 diz assim: com sabedoria edifica-se uma casa, e com inteligência ela se firma. O Senhor ele deixou uma orientação para que nós avançássemos nesse governo, para que nós ganhássemos esse governo. E ele começa, e um dos meios para você começar é com o domínio próprio. Não tem como você governar outras coisas se você não se governar. Se você for sujeito às suas paixões, se você estiver a um ponto em que você fará apenas o que você quer. E depois que você fizer isso, você vai avançar. A Bíblia diz em Atos 1, 8, que você deve ir à Judéia, Samaria, até os confins do mundo. E Marcos 16, 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um caminho.
Esse é um caminho de governo. Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Primeiro eu me domino, depois eu governo a minha casa. Perdeu o governo da sua casa? Amado irmão, é hora de voltar a governar. Perdeu o governo dos seus pensamentos? Você agora está sujeito a vícios, você agora está sujeito a condições que muita gente não sabe, mas você e Deus sabem. E depois é a hora de você dominar essa situação. Como você fará isso? Sujeitando a Cristo. Eu quero ainda dizer sobre quando ele diz o dominar, ali ele diz também, ele fala da imagem, né? A imagem se refere a ser igual a Deus. Nós temos uma porção de Deus, nós podemos replicar a natureza de Deus. É difícil? Sim, se você continuar alimentando a sua carne. Aí vai ser até impossível. E dominar é sobre sujeitar, é sobre tomar frente, o governo, decidir coisas e sujeitar, embora sejam similares, né? Sejam palavras que agora me fugiu, sejam palavras que sejam iguais, sejam sinônimos. Apesar de serem sinônimos, sujeitar está em você comandar tudo aquilo que sai da vontade de Deus. Sujeite à vontade de Deus. O seu pensamento deve estar sujeito à vontade de Deus. A sua vontade deve estar sujeita à vontade de Deus. E por que isso? Porque nós precisamos tocar a trombeta para os filhos do reino. E como se fará isso? Como em Ezequiel 38. Sabe? Você vai ver, vai profetizar. Profetizar é tocar a trombeta. Você vai profetizar e vai deixar que Deus faça o milagre dos ossos se levantarem, deles criarem nervos, deles criarem carne, de voltarem a circular o sangue. Tem filhos do reino morto por aí, esperando que você toque a trombeta, esperando que você se levante e comece a falar desse Deus, que você comece a profetizar. E isso vai trazer vida àquele vale de ossos secos, às pessoas que estão mortas. Isso é avançar o reino. Você dominou a si mesmo, você dominou a sua casa e você começa a avançar, tocando a trombeta. Espero que essa palavra enche o seu coração de alegria e entendimento do Espírito, porque ela trouxe para mim uma revelação muito forte sobre aquilo que Deus planeja e que Deus quer para mim e para você. É o que eu acredito. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E antes de terminar esse momento, eu queria que nós orássemos, nós falássemos com Deus a respeito da vontade dele, para que nós possamos nos sujeitar a ela. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor, nos ensinando cada vez mais sobre dominar a nós mesmos, sobre governar a nossa casa. Nos ensina sobre o governo, nos ensina, Senhor, a sermos como o Senhor é. Senhor, começa sendo o Senhor dos nossos pensamentos, o Senhor das nossas vontades, o Senhor da nossa casa. Nos ajude a levar o seu senhorio para onde formos, porque a tua palavra diz que será bem-aventurado o mordomo que se for achado fazendo assim. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, para que a tua vontade reine sobre nós e o Senhor se revele todos os dias para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa receber essa palavra com alegria e aprender sobre o governo. Nós voltaremos mais vezes, vamos falar mais sobre isso. Forte abraço, graça e paz.